Tararã, tararã, taran, tan, tan, tararã, tararã, tan, tch, 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 tch. Live de hoje com a super Laís Risse, de Presidente Prudente, psicóloga linda, que eu tanto amo. Finalmente uma oportunidade da gente continuar nossa conversa. E ela já tá aqui. Quero pedir a vocês que estão chegando que compartilhem essa live com seus amigos, com seus convidados de honra. Esse conteúdo de hoje nós vamos falar, a Laís vai contar um pouco da história dela e nós vamos falar sobre o tema: e se você fosse a pessoa mais importante da sua vida? Quanto a gente se perde da gente mesmo, né? Acaba querendo agradar os outros, viver a vida das pessoas que a gente convive, da nossa família, dos nossos parceiros. Quanto a gente não sabe dizer não e por conta disso vai deixando de ser a gente mesmo e se perdendo tanto na nossa trajetória. Então esse vai ser o assunto da nossa live de hoje. Antes de chamar a Laís aqui, eu também vou enviar para algumas pessoas aqui através do meu Instagram. Tem um aviãozinho ali embaixo. Faz esse movimento de convidar 5, 10 pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo junto com a gente, tá bom? É sempre muito importante que você compartilhe, porque você vai alcançar pessoas que a gente não alcança sem a sua participação, tá bom? Tô mandando aqui para algumas pessoas e a gente já vai começar. Já vou chamar a Laís pra gente começar o bate-papo de hoje. Estamos super empolgadas, já trocamos aqui durante o dia. A Laís é uma pessoa que eu admiro demais, demais, demais. E eu tenho certeza que vai ser muito especial a gente conversar aqui juntas. Oi, querido Carlos. Oi, Ali. Oi, Fran. Madá, que delícia. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Boa noite a todos. Deixa eu chamar a Laís aqui, então, pra gente começar nossa linda conversa. Peraí, cadê como é que eu faço? Tic, tic, tic. Laís disse que tá 40 graus em Presidente Prudente, aqui tá 25. Laís, acho que você tem que vir morar aqui, tá? Só acho. Oi? Eu acho que você tem que vir morar aqui. Menina, então, pensando seriamente, porque misericórdia! Gente, Misericórdia. Calor do caramba, Presidente, né? pelo menos queimar gordura, né? Porque, gente, eu não tô vivendo. Sério. Nossa, não dá. Olha, me irrita, tô nervosa. Ai, não dá. Não dá. Não dá. Eu gosto da Laís, porque a Laís ela já começa, né? O bom humor tá sempre reinando. Não, já começa daquele jeito, né? E aí, gente, a pessoa que vai falando, né? A minha espontaneidade tem hora que eu acho que é até demais. Mas aí, minha filha, eu ainda peguei e entrei no... Ai, gente, como é que chama? Esqueci na temperatura lá, pra ver a temperatura da semana. E falou que vai bater 42 graus 3 dias da semana. Eu já dormi passando mal. Aí eu acho que inconscientemente o calor aumenta mais no meu corpo, né? Eu vou sentir, eu já começo a sentir. Possivelmente. Você explica isso melhor do que a gente. Então, aí eu não sei porque eu olho. Eu não deveria fazer isso. Ai, gente, que louco, né? Não dá, Oi, gente, não dá. José, tudo bem? Pessoal, para a gente ter um proveito melhor, porque eu quero que a Laís seja vista aqui, porque daí ficam os comentários dela, eu vou tirar os comentários, aí daqui a pouco eu abro os comentários para vocês compartilharem o que desejarem, pode ser? Lembra de chamar os teus amigos aí, porque esse bate-papo promete, né, Laís? Eu passei até batom vermelho para a nossa live, para poder... A energia que tá hoje Eu tá aqui, ó. poderia ter Você passado também, mas não ia combinar com a minha roupa. Então, Não, mas você tá linda, meu Deus. não deu certo, não deu certo. Mas tá tudo Laís, se você ótimo. fosse a pessoa mais importante da sua vida, como seria isso? Eu sou. Ai, que lindo, adoro. É maravilhoso, é maravilhoso. E você sabe que eu fiquei pensando, como que são as coisas, né? Eu já até parei de ficar me preocupando quando a gente tem alguma live, alguma coisa assim, porque eu acho que as respostas e aquilo que a gente precisa falar já tá aqui dentro e vai vindo, né? E parece que o dia inteiro eu fiquei pensando, né? O que eu ia falar, como que ia ser. E agora, 5 minutos antes, né, conversando com você lá no WhatsApp, eu parei, pensei assim, falei, cara, tem toda uma trajetória, né? De como eu me tornei a pessoa mais importante da minha vida. Mas tem um ponto que foi aonde eu descobri que a minha maior força estava dentro de mim.
E esse ponto tem a ver com essa coisa linda que tá aqui. Oi, meu Deus! Oi, Esse é filha. novo. É Essa menina? é ela é mais ou menos nova. Meu Deus, hoje não é a internet que tá caindo, mas é o celular. Não, vai vendo. Eu não sei aqui quem já assistiu As Quatro Vidas de um Cão, que é um filminho super gostosinho que tem no Netflix, né? Eu choro horrores, né? E nesse Vou filme ativar aqui para a pessoa responder. e nesse filme eles falam, né? Nesse filme ele fala que os cães, né? Os animais, quando a gente cria um vínculo muito forte com eles, eles acabam voltando para os donos, né? Diz que eles voltam várias vezes. E eu não sei, eu me apeguei tanto nisso, né? Porque acho que eu comentei com você também, né? Porque a minha cachorrinha morreu, cachorrinha, né? Ela era um labrador. Tem o quê? Uns 4, 5 meses, mais ou menos. E eu sofri muito, sabe? E eu me lembro de assim, ela morreu, eu tinha 11 anos. E ela passou por várias fases da minha vida. Quando eu paro para fazer uma retrospectiva, assim, 11 anos, né? Ela passou por muita coisa, desde a época de faculdade, participou das baladas em casa, comeu até vomitar. E a minha mudança para Três Lagoas e a minha volta, ela sempre esteve presente. E sempre foi muito eu e ela. E eu falava que ela me dava força para conseguir fazer as coisas, né? E depois, quando ela se foi, em um primeiro momento eu falei assim, e agora? Cadê minha força? Né? E quase um mês, mais ou menos, depois, quando na verdade, a gente enterrou ela na fazenda, e quase um mês, mais ou menos, depois eu tava lá, e aí eu sentei lá onde a gente tinha enterrado ela, que eu coloquei umas florzinhas e tal, e aí eu parei, olhei assim, eu falei, nossa, Pê, no primeiro dia eu chorei de hora em hora, no segundo eu chorei a cada 2 horas, no terceiro eu chorei a cada 3, eu ainda choro todo dia, mas agora é rápido, né? Ele passa. Aí, ali eu entendi que eu achava que a força estava fora, mas a partida dela fez eu perceber que a força estava aqui dentro. E que ela também estava aqui dentro, né? Enfim, eu acredito que ela voltou, tá? É ela. E ai de alguém se falar que não é, não me conta, é ela. O médico falou para não contrariar, a gente O obedece. médico mandou orientações médicas, tá? Igual tem um meme que mandaram pra mim no WhatsApp. Laudo médico surtada. É esse, tá? Ponto. Enfim, eu acho assim que se eu precisasse falar um ponto, um momento decisivo na minha vida, onde eu percebi que a força estava dentro de mim, foi ali, né? E por que eu tô falando tudo isso? Sim. Porque nesse processo da gente se perceber como a pessoa mais importante da nossa vida, a gente tem que encontrar a nossa força. Porque você estava até falando no começo, né, da gente poder falar não pro outro, né? Porque o falar não pro outro é falar sim pra gente. E eu tô lendo um livro, não sei quem aqui já leu, O Essencialismo. Meu, e é muito legal. Eu tô achando ele é uma leitura super gostosa, assim, sabe? E é exatamente isso que ele fala no livro. Quando eu não consigo perceber o que é essencial na minha vida, eu não consigo dizer não, eu não tenho essa força para dizer não, e eu vou aceitando tudo. Por quê? Porque eu quero agradar o outro, porque eu tenho medo de ser julgada, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar de mim, porque eu não quero decepcionar ninguém, né? E só que tem um porém. Quando a gente faz isso, a gente perde a nossa autenticidade. E eu acho que não tem nada que conecta mais a gente com as pessoas, que faz realmente as pessoas confiarem na gente, que faz realmente a gente ser alguém especial do que ser autêntico. Porque ser autêntico é ser sincero. E todo mundo gosta de sinceridade, né? Não é todo mundo que vai se conectar com você, mas os que ficam é muito forte, né? E eu prefiro ter poucas e boas pessoas do que várias, né? Então, assim, eu acho E que isso é um posicionamento de maturidade, né? sim, com Porque certeza. possivelmente nem sempre foi assim. Imagina, imagina. E eu falo assim, eu tava até conversando com uma paciente na semana passada sobre isso, né? Nesse processo, eu tava até, na verdade, ajudando ela nisso, né? Eu acho que o mais importante é a gente conseguir falar não para os nossos pais. E é o mais difícil. Se a gente começa por esse e coloca o foco nesse,
possivelmente a gente não vai conseguir alcançar, porque isso é um hábito. E um hábito a gente cria com rotina, né? Então, assim, eu tava até ajudando ela nesse sentido, né? Algumas coisas que ela precisava colocar pra mãe dela, falar pra mãe dela. Eu falei, para, desencana da tua mãe. Tem outras coisas na sua vida que você pode se posicionar nesse momento. A da tua mãe você vai fazer depois. Vai ser natural. Agora é muito forte, você não vai conseguir. E não vai mesmo, né? Aí foi todo um processo da gente começar a ver os pontos na vida dela onde realmente ela poderia se impor. Desde um simples, eu quero escolher o que eu vou comer hoje com as minhas amigas. Eu quero decidir se eu vou na casa da minha amiga ou não. Eu quero decidir... É uma adolescente, né? Por isso que eu tô dando esses pontos, né? Esses exemplos. Eu quero decidir se eu que vou escolher o filme ou se eu vou assistir o que todo mundo vai escolher. Ou talvez esse ainda seja um ponto muito difícil, mas tem outros pontos, né? Eu vou escolher o que eu quero ler, eu vou escolher se eu prefiro assistir um seriado. Eu vou escolher qual eu vou assistir, não o que todo mundo tá vendo, né? E eu acho que quando a gente vai conseguindo criar essa força de dizer o não, né? De saber o que eu quero e o que eu não quero. Óbvio que a gente também tem que ter maturidade para poder e responsabilidade, né? Para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer, né? Das nossas responsabilidades, das nossas necessidades. Mas eu acho que quando a gente vai criando esse hábito, fica mais fácil. Por quê? O conseguir falar o não, ele tem uma parcela assim, não é só o falar, é eu lidar com a consequência do que eu falo. Bancar, né? Eu bancar ele, né? E nem sempre é fácil. Então, muitas vezes é difícil, por quê? Porque eu ainda não vivi isso, então eu não sei como é que vai ser. Eu ainda não tive um momento onde o meu não foi importante. Ainda não houve um momento onde falar um não fez uma diferença. Ô, minha cachorra. Como é o nome dela, só pra saber? Estrela. Estrela? É, porque a Penélope virou uma estrelinha e agora ela voltou. Ah, que lindo! Estrela, você para quietinha aí, por Você favor. estava dormindo até agora. Eu vou ter que mandar o Charles vir buscar ela daqui a pouco. Ele tava fazendo uns negócios, por isso que eu trouxe ela aqui. Mas, assim, eu acho que a questão da gente conseguir falar ou não é da gente perceber também os momentos onde eu falo e isso foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Só que, pra gente chegar nesse momento, é tentativa e erro. Vai ter que ter vez onde eu vou falar e vai dar certo, vai ter que ter vez onde eu não vou falar e não vai dar certo. Eu vou começar logo pelo mais difícil. Pelas pessoas que mais representam na minha vida. Não, né? Então, É melhor você passar pela experiência com aquilo que é mais fácil, que você vai criando um repertório, diferenciando, começar vai pelos validando, pais, né? Dá pra começar, mas é mais difícil. Uhum. Porque são realmente as figuras de mais importância na nossa vida, né? Nossos pais, eles representam muito. Então, de verdade, assim, é um processo que eu acho que quando a gente consegue... Porém, eu vejo eu conseguir falar o não para os nossos pais, né? Eu impor as nossas decisões, eu vejo que quando a gente consegue, a gente fixa, a gente fortalece essa ideia, né? Então, eu vejo muito mais como uma fortaleza, como um ponto onde o falar ou não vai ser fortalecido e intensificado, impregnado dentro de mim do que o início, né? Eu acho que é um processo, a gente tem que passar por isso em várias situações da nossa vida. É libertador. E eu falo assim, o não, ele representa muitas coisas. Eu até brinco, eu tava até comentando com essa minha paciente esses dias, né? O falar o não, por exemplo, pro meu pai, ele persiste até hoje. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu falo palavrão, eu sou desbocada, eu sou espontânea, eu não tô nem aí, eu sou assim. Se eu não falar um puta que pariu, meu Deus do céu, que calor, não sou eu. Não sou. E eu É sou bem isso. sua cara. É bem sua cara mesmo. Não sou eu, gente, não sou. E aí quem gosta fica, quem não gosta, tchau, tá bom, tá tudo bem, né? A vida é assim. E às vezes eu solto no Instagram. Meu pai não gosta. Todas as vezes que eu solto, ele manda: para de falar palavrão. Aí eu comecei. E tipo assim, hoje eu tô ok com isso, então eu não ligo. Mas já teve um momento na minha vida onde eu ia ficar: ai, meu pai não me aceita, meu pai não sei o quê. Só que, de uns tempos pra cá,
uns tempos, de uns anos pra cá, eu comecei a perceber o que eu tenho que lidar e o que eu não tenho que lidar. Nessa situação, quem está incomodado é ele. Ele pegou o incômodo dele e jogou pra mim. A escolha é minha, se eu pego ou não. Então eu passei a É esse decidir. espelho, né? Eu passei a decidir. Eu que lido com isso? Não, é ele que lida. Então tá bom. De vez em quando eu respondo tá bom. De vez em quando eu respondo para de brigar comigo. De vez em quando eu respondo, ai, desiste, não tem mais jeito. Sim, eu costumo dizer o seguinte, né? Só pra não ficar igual. Porque eu não tô xingando ninguém, né? Eu tô Sim. contando, né? Eu costumo dizer o seguinte, que assim, se dói em mim, tem alguma coisa para resolver. Agora, se chega e tá tudo bem, então é do outro, te devolvo e fica em paz, né? Pode ficar, tá tudo bem, né? Agora se dói nele, ele tem que resolver. Mas não sou eu que vou contar. Mas, Laís, você tá falando dessas coisas, me vem o seguinte, né? Porque eu não sei, você que tá chegando aqui agora, você que não conhece a Laís, que eu acabei nem apresentando muito formalmente, né? Mas a Laís é psicóloga, especialista em hipnose, até você fala depois a sua titulação aí, que a Laís ela tem muitos estudos, ela tem, enfim, uma carreira, embora a Laís é jovem, mas ela tem uma carreira de muitos anos, sempre atendeu bastante na clínica, tem muitos pacientes que ela atende, acompanha, tem vários tipos de tratamento, é professora também, forma pessoas. Então, assim, tem uma trajetória bem importante. Só que ela é humana, antes de ser tudo isso, né? E humana que vive a vida e que, se não se cuidar, é abduzida pelo dia a dia, pelas crises dos pacientes e assim segue, né, Laís? Então, sabendo que o nosso tema é você sendo a pessoa mais importante da tua vida, queria que você compartilhasse um pouquinho dessa questão, né? De você como profissional, você como pessoa e como você consegue conciliar No isso começo. para ser uma pessoa viva. Oi? E isso para ser uma pessoa viva, para continuar Um ser viva. humano, né? No começo, Paula, eu tive um pouquinho de dificuldade. Porque eu sou uma pessoa muito sensível em relação às emoções. Então, assim, como uma boa escorpiana, eu sou muito intensa. Mas é muito. Entendo. Aquele negócio de água morna não faz nem chá, pra mim é isso. Água morna não faz o quê? Não faz nem chá. Adorei. Não faz chá, não faz café, não faz nada. Anota essa, amiga. Ou ela é quente ou não. Então sou eu. Sou eu na vida. Não, morno não quero. Ou você vai entrar pra fazer a diferença, ou vai entrar de cara. Oh, não, deixa quieto. Né? E no começo eu tive, por conta de ser assim, eu tive um pouco de dificuldade no começo na clínica. Porque assim, quando a gente pega um caso onde a pessoa tá lidando com algumas coisas do dia a dia, umas ansiedades, ah, meu Deus do céu, tudo bem. E quando você pega um caso de abuso? E quando você pega uma criança que foi abusada? E quando você pega uma mulher que está sendo espancada pelo marido? Sabe? No começo, quando eu pegava situações assim, eu ficava bem mal. Eu me lembro até que teve um caso que mexeu muito comigo, que a menininha tinha 4 anos e ela era abusada. Ela tinha sido abusada por quase 1 ano. Então, nossa, aquilo eu ficava tipo assim, sabe? Que crueldade, sabe? Então, eu ficava mal, assim, eu ficava pensando nela e tal. E eu acho que, na verdade, esse caso foi um dos pontos cruciais na divisão da minha vida mesmo, no sentido de eu parar e pensar assim, peraí, Larissa. E nisso tudo dentro de muita terapia, tá? Sempre houve uma terapia intensa em todo o processo, né? Desde a faculdade até hoje, né? Porque eu não parei ainda. Dá uns paus aí no meio, mas eu voltei. Então, assim, no começo, eu acho que na verdade foi até esse caso, porque eu acho que foi um dos mais intensos, assim, que eu peguei, sabe? Pela idade, por toda a história, por quem foi. Então, assim, foi uma coisa bem pesada, sabe? E nossa, eu fiquei muito mal, eu me questionava, falava, meu Deus, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer para ajudar essa menina? Socorro, ela não tem nem noção, e todo mundo brigando e tal.
E tava na justiça esse caso. Foi bem feio, sabe? E a menina sendo exposta a muita coisa. Então, assim, ali eu comecei a ver que quando eu comecei a ficar mal, eu não conseguia ajudar ela. Por quê? Porque eu era levada pelas minhas emoções e eu me perdia no que eu precisava fazer. O dia que eu me toquei disso, eu parei e pensei, falei, não, eles estão vindo com a carga emocional. Eles estão vindo com essas emoções. Eles estão precisando de alguém que seja só razão. É só isso que eu tenho que dar para eles. Eles não estão precisando da minha empatia. Lógico que a gente tem que ter empatia, né? Mas não está precisando da minha empatia, do meu julgamento, da minha comoção. Não, não é isso que eles precisam. Eles só precisam do meu racional. Tá, vai ser fácil? Não, não vai. É um exercício diário, né? Todas as vezes que eu me pegava pensando nela, e às vezes eu pegava me pensando em casa. Poxa, né? Normal. E eu parava. Falava assim, olha, entrega para Deus, eu vou fazer a minha parte. Tá tudo bem, já tá se resolvendo. E agora eu tenho que ajudar essa menina. E vai ficar tudo bem, né? Repetir só uma vez? Imagina, eu repetia quase todo dia pra mim, porque a menina vinha quase todo dia. Era quase todo dia, né? Mas visto que a gente faz uma sessão por semana, então tá tudo bem, eu tive tempo. Mas assim, é um processo, né? E ali começou toda essa mudança, de eu começar a deixar no consultório o que não é meu. Então, o paciente saiu da sala, eu comecei a mentalizar isso para mim também, né? Que o paciente entrava, ele entrava com a bagagem. Saía, ele saía com a bagagem, acabou. E foi engraçado que nesse processo, isso ficou tão forte para mim que no começo da minha profissão eu atendia pela Unimed. E atender pela Unimed é uma loucura. Eu atendia 10 pacientes por dia. Era louco, era um atrás do outro. Eu tinha uma hora de almoço, tinha hora que eu sair fazer xixi, de vez em quando tomar um cafezinho e voltar. Era assim, pauleira. E imagina, a Unimed traz um fluxo muito grande. Então tem paciente que vem, faz 2 sessões, aí não volta mais. Tem paciente que vem, faz só a primeira, não quer mais saber. Então, assim, eu sempre tive muita dificuldade com o rosto. De memorizar. A fisionomia não, mas de assimilar o nome ao rosto. Menina, a sorte que eu tinha uma secretária naquela época. Porque na minha cabeça, quando eu comecei a fazer isso, que você entra na sala com as suas coisas, você sai com as suas coisas, eu devolvia até a fisionomia da pessoa. Eu olhava, você não tem noção. Tinha dia que eu chegava, eu olhava a minha agenda, chegava 8 horas da manhã, olhava a agenda, e aí chegava antes um pouco, né, que eu começava às 8. Aí ela me passava, minha secretária Leide, ela me passava. E aí, Leide, o que tem pra hoje? Ela me passava, ó, tem tal. Menina, todo dia quase. Eu olhava assim, Leide, quem que é essa pessoa que eu não lembro? A minha sorte é que eu anoto todas, né? Então, na hora que eu pegasse, eu não lembrava da cara da pessoa. Gente, aí ela ia me traduzir, porque ela guardava bem, né? Aí ela ia me guiando. Laís, ó, é esse. Ela já tinha pegado o jeito, né? E no começo eu tive dificuldade por conta disso, porque no devolver, eu devolvi até a fisionomia da pessoa. Hoje isso já é mais tranquilo, mas eu ainda demoro um pouquinho para assimilar. Às vezes vai umas 2 ou 3 sessões. Não é com todo mundo que acontece isso, mas às vezes vai umas 2 ou 3 sessões para gravar mesmo, sabe? Ainda bem que hoje é tudo pelo WhatsApp, mas eu não tenho foto. Sim, eu tenho isso, né? WhatsApp. Ajuda a psicóloga, pelo amor de Deus. Uma foto nítida. Isso também facilita o processo, né? Ô, Laís, você sabe que você falando isso me vem muito assim, que o tempo, junto com o acúmulo das experiências, vai fazendo com que a gente alcance os equilíbrios, assim, né? Porque primeiro a gente tá de um jeito, aí vai pro extremo. Depois do extremo, aí você vai caminhando pro meio ali, né? Não, com certeza. Lá no começo eu tava, assim, no extremo, né? No sentido de atender um monte de gente. E eu acho que, assim, esse fluxo muito grande, para mim, foi muito bom, até no sentido de conseguir realmente praticar isso, de devolver para o paciente. Lógico, no sentido também de ter experiência prática, né? Porque, poxa, era 50 pacientes por semana. Era louco. Loucura, né? Não, loucura. Mas, assim, foi muito bom, realmente me trouxe uma experiência muito boa. Já vi de tudo, né? Isso ajuda a gente, né? Sim, sim. Mas não é fácil, não. Eu acho que, assim, foi necessário, igual você estava falando, a gente passar de um extremo para o outro, né? Foi necessário, mas se manter nesse extremo é um preço muito alto a se pagar, porque eu não tinha vida.
Então eu precisava Você encontrar teve meu equilíbrio. processos assim de depressão? Você teve algum processo Tive, qual- de você, né? Quais foram as dores que você teve que tive. lapidar no meio do caminho? Meu processo depressivo ocorreu justamente porque eu ainda estava nesse processo de conseguir falar o não para o meu pai. Por quê? E ali foi libertador e ali foi na hipnose. Ah, Fez na na hipnose. hipnose já? Ah, Foi na hipnose que eu é bem consegui. legal você falar isso, até porque daí foi quando a hipnose entrou na tua vida? Foi quando a hipnose entrou na minha vida. Não Ah, busquei por mim, mas com certeza mudou a minha vida ali. Eu me formei em 2014, 2013. 2014 eu fui para Três Lagoas, que é no Mato Grosso do Sul. Caí de paraquedas lá, enfim, não conhecia ninguém, tinha ido para lá, minha mãe tinha ido também. Ah, vamos, a cidade está crescendo, vai dar certo, vai ser maravilhoso. Ah, então vamos, então tá top, beleza. Eu nunca tive medo, assim, de mudança, sabe? Então, quantos anos você tinha? tinha acabado de me formar, 23. Aham. 23. É 23 para Então, há 25. 2 anos atrás, né? Menina, foi ontem. Linda e plena. Só que não, mas tá bom. Hoje conta. Aí eu fui pra lá, fiquei 3 anos em Três Lagoas e minha mãe ficou um tempo lá, depois ela foi embora pra Bataguaçu e aí eu fiquei sozinha. E na época que eu tava lá, era nessa época que eu atendia que nem uma louca. Então eu atendia no começo de segunda a quinta. Quinta-feira eu parava às 6 horas da tarde, porque 8h30 eu pegava um ônibus e ia para São Paulo. Porque eu fazia minha especialização em São Paulo toda sexta-feira. E aí eu assistia Nossa. a aula sexta-feira, e aí à noite o horário do avião coincidia. Eu não conseguia ir de avião, era até mais barata a passagem, mas eu não conseguia porque não coincidia o horário. Porque Três Lagoas não tinha muita opção. Então, eu tinha que ir de ônibus toda quinta-feira. Imagina, para quem tem escoliose, hernia de disco, era uma beleza. Uma vez na semana eu dormia no busão. Era ótimo. Aí eu assistia a aula sexta-feira o dia inteiro. Chegava sexta de madrugada e já podre, né? Dormia. Então, assim, tive que abdicar de muita coisa, porque não tive vida social quase, né? Pelo menos de sexta-feira. Durante a semana eu também atendi um dia inteiro. Chegava 8 ou 9 horas da noite podre, né? Então, não conseguia. Então foi um momento assim muito importante. Por 2 anos eu fiz isso. Foi um momento muito importante na minha vida, mas foi meio complexo assim. E depois, só que assim, quando a gente está muito acelerada, né, e cheia de coisa, a gente não tem tempo de pensar, né? Então eu não tive tempo de pensar se eu estava gostando de estar lá ou não, se aquela cidade me fazia bem, se era onde eu queria estar. Eu não tinha tempo, né? Porque eu só trabalhava, eu estudava, eu ia para São Paulo e tá tudo bem. Era modo sobrevivência, né? Quando acabou a minha pós, minha mãe já não estava mais lá, a pós acabou, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, então eu me vi sozinha lá. E eu não gostei. E aí eu comecei Mas a foi ver. quando você se deu conta. Foi, mas caiu de uma vez. Mas foi aonde eu comecei. Na verdade, quando eu percebi, eu já estava depressiva. Por quê? Porque eu sempre fui tipo de pessoa lá, eu acordava às 5h30 da manhã, eu ia pra academia, depois eu ia atender meus pacientes, voltava e tal, vinha pra Prudente. E as coisas foram parando, e acho que foi vindo muitas coisas que eu não estava bem comigo mesma, principalmente por relação ao estar lá. Eu estava sem propósito lá. Pra mim isso é muito forte. Não tinha sentido, eu não via sentido estar lá, né? E aí eu fui parando tudo. A hora que eu me dei conta, eu me lembro, eu tava no meu apartamento um dia, sentada assim, tomando um vinho, sozinha, pensando na vida, assim, sabe, refletindo. Aí eu falei, caraca, eu acho que eu tô depressiva. Porque eu percebi que eu tava meio apática, meio sem energia, tinha parado a academia, ia só de vez em quando, tava cansada, com muito sono. E pra gente que sabe, né? Eu comecei a ver desanimada, não queria sair, sabe? Porque a depressão pra mim, ela veio bem como uma apatia mesmo, a falta de energia. Não chorava muito, não vinha tristeza,
mas vinha realmente um desânimo, uma falta de energia. Aí eu falei, nossa, cara, não acredito. E aí, nisso eu tinha dado um tempo, acho, na minha terapia, por conta da monografia do final da pós, coisa assim que foi correria. Eu falei, ah, deixa eu dar um tempo aqui, depois eu volto. Mas justa terapia, né? Tem que parar, né? Mas tá bom. Ai, olha, Mas às vezes é o que precisa para poder sentir a dor que te faz eu acho que se eu conectar não com o que está tivesse parado, acontecendo, eu né? não tinha Senão talvez você ambulatório. maquiasse. Ah, menina, É. assim, ali eu peguei, e é o que eu acho que eu tava fazendo. E ali eu peguei, liguei pra psiquiatra, marquei psiquiatra, foi batata, era mesmo, um processo depressivo. Marquei já a terapia de novo, aí já comecei a medicação, terapia, e fui levando assim por um tempo. E um dia eu tava pensando até em uns casos de alguns pacientes, sabe? Porque assim, eu trabalho com a base da psicanálise. Então, assim, a nossa base é a associação livre. A associação livre do Freud é que a pessoa fale livremente e vá trazendo as suas questões internas, né? Então, Freud fala que quando a gente trabalha com a associação livre, em algum momento a gente chega no que da questão, no porquê, e quando a gente entende o porquê dos nossos processos, ele automaticamente se dissolve e as coisas começam a ser assimiladas aqui dentro. Porém, contudo, todavia, entretanto, nem sempre. Adorei. E quando não, o que que faz? Foi onde eu comecei a pegar. Eu me via patinando na minha terapia em algumas questões, reclamando de coisa de 8 anos atrás, que foi o motivo de eu ter buscado a terapia. Eu falava, mas gente, que hora que vai virar a chave? Eu via meus pacientes com algumas questões pontuais na vida, sabe? Patinando também, eu falava, não, gente, tem que ter alguma... Não é possível. Aí eu me lembrei que quando eu fiz o meu curso de PNL, meu professor fez uma demonstração de hipnose de uma menina lá, mas assim, não aprofundou em nada. Ele só fez uma demonstração pra gente ver como é que era. Falei, nossa, tem aquele negócio de hipnose. Será que não é? Não dá certo, né? Do nada eu lembrei disso. E eu fiz o curso de PNL com 17 anos, né? Então isso tinha passado... É isso que eu ia falar. Antes de passado... você ir para psicologia, você fez o curso de PNL com a tua mãe lá e... isso tinha passado uns 8 anos já. Aí eu Olha falei, só. nossa, tem aquele negócio de hipnose. Será que não vira? Aí eu fui no Google. Achei um curso, achei um instituto. Pá, esse aqui, pá, liguei. Fiquei 1 hora no telefone com a menina, ela me explicou. Não, beleza, pode mandar que eu vou fazer esse trem aí. Aí vai Laís, era um curso lá em Ibiúna, perto de São Paulo, era num hotel fazenda. Então eu falo que foi meu retiro. Por quê? Porque lá eles iam ter 3 módulos seguidos. Eu falei, eu já vou fazer tudo isso de uma vez. Eu sei que eu fiquei 15 dias lá fazendo. Não sei brincar. Eu não sei brincar em serviço. Oi. Porque a água morna não faz nem chá, meu povo. Escreve ou isso é que é pra ser bom. quente ou eu não quero. Menina, já ficou eu lá. Eu dormi hipnose, eu acordava hipnose, eu comia hipnose, eu respirava hipnose. 15 dias. Que massa. E foi assim, foi sensacional. Foi incrível para o aprendizado e para mudanças internas também, né? Porque nos cursos a gente tem que praticar no outro para aprender. Então, muitas questões minhas foram resolvidas. E principalmente essa questão minha com meu pai. Por quê? Porque eu não queria mais ficar em Três Lagoas. Porém, ele falava assim para mim, mas você é doida? Você já está estabelecida lá, teu consultório está lotado, você vai voltar para quê? Faz tua vida. Profissionalmente tá tudo certo. E aí eu não conseguia falar não. Não era para ele. Era para mim. Porque eu precisava falar não para estar lá, porque não estava me fazendo bem, não era o que eu queria. Eu sabia que eu queria. Eu não conseguia ter força de virar e falar assim, eu não vou ficar. Eu tô voltando. Ponto. Quer apoiar, apoia. Não quer apoiar, não apoia. Paciência, fazer o quê? Né? E antes da hipnose, eu tava nisso. A hora que eu voltei, eu já voltei assim... Foda-se. Seja o que Deus quiser. Eu já sei aonde não ir. Talvez eu ainda não sei se lá é o certo. Eu ainda não sei se lá é o caminho. Mas eu sei que aqui não é. Eu vou ficar sofrendo até quando? Chega! Não vou. E menina, eu tomei essa decisão lá. Lá eu já tava tomando antidepressivo, acho que fazia uns 6 meses mais ou menos. Talvez eu nem deveria contar isso aqui para não incentivar, mas eu vou contar porque eu já, né?
Eu não queria continuar Estamos abrindo, rasgando o verbo, como diz o é, ditado. né? Que é um peito pra tentar cagar, então já vamos soltar tudo aqui mesmo, né? É tipo isso aí. Aí eu falei assim, eu também não quero mais tomar esse remédio. Sabe, parei lá várias decisões. Eu falei, ó, vai ser assim, quem quiser vai gostar, quem não quiser vai... Nisso eu comecei a criar estratégias para conseguir falar o não. Eu pegava Criar e falava estratégias para conseguir falar não. sim. Por quê? Porque eu tinha medo da reação dele. Então eu pensava assim, tá, qual que é a pior coisa que pode acontecer? Se eu falar, não, não vou ficar aqui, eu tô voltando. Se eu tomar a minha decisão. Então eu criava o pior cenário. Pode ser esse. Tá, mas pode ser o outro. O pior eu aguento? Vai ser fácil? Vai não. Vou chorar pra um caralho. Mas vai passar. Tá bom. Então bora. Vai ser isso aí. Aí eu falava. E nunca era o pior, viu? Nunca. Nunca. Nunca, com certeza. Não, nossa mente, assim, ela é um drama. E a minha mente, como uma boa escorpiana também, ela é um drama, gente. Misericórdia, drama em pessoa. Então, nunca foi o pior cenário que eu planejava. Então, era sempre muito mais fácil de lidar do que o que eu estava preparada. Né? Porque eu estava preparada, nossa, pra ele me apontar uma arma e falar, você vai ficar. Olha como é a criação de estratégia e a técnica consciente do pior cenário pode te ajudar, então, a tomar decisões importantes na sua vida. Fica a dica, né? Daí você pensa no pior cenário. Tá, mas tem um outro também, né? Tá. E aí, só de você ir racionalizando, parece que aquele sentimento ruim já vai diminuindo. E aí você para e pensa, tomar essa decisão agora, parece que dói tanto? Ah, parece que já diminuiu. Olha só. Isso é uma técnica de hipnose, tá? Que a gente faz com hipnose consciente. Sem a pessoa estar em estado de transe. E eu comecei a fazer isso comigo. E aí lá eu decidi, eu falei, também não quero mais tomar esse remédio, eu não preciso disso. A técnica é você induzir o pior cenário conscientemente para você avaliar as possibilidades, é isso? A técnica, na verdade, são 4 passos. Você pega o seu estado de sofrimento, você entra em contato com o seu estado de sofrimento. E aí você desconecta, né? Quebra o estado que a gente fala, né? Sei lá, vai, passa, para, pensa outra coisa, respira fundo. E aí você pensa no melhor cenário, né? Nas coisas acontecendo exatamente do jeito que você queria. Né? E de uma certa maneira eu fazia isso, né? Eu pensava no pior e pensava nas coisas dando certo. E aí você pega a sensação, dando certo é sempre o segundo, tá? Porque daí você vai estar com o sentimento das coisas boas. E aí você leva a sensação do pior cenário pro cenário ruim. E aí você se pergunta, tomar essa decisão com esse sentimento agora é tão difícil assim? Não é. Se eu precisar lidar com esse cenário, com a sensação que eu tô agora, eu dou conta? Dou. Menina, é batata. Eu faço com os meus pacientes direto no consultório. Esses dias até com essa adolescente que eu tava conversando, né? Eu fiz todo esse processo. E ela chorando, chorando, chorando. Aí a hora que a gente chegou no último passo, ela olhou. Ela já não tava chorando, ela olhava assim. Aí eu olhei assim, eu falei, parece mágica, né? Sumiu, né? Aí ela, Que raiva, o que eu faço agora, né? tipo... E aí, não tem mais drama? Droga! Né? Então, é uma técnica que daí eu acabei ensinando para ela ir fazendo isso, né? Para ir se fortalecendo, né? Para a gente conseguir tomar as nossas decisões. E no fim, realmente não foi o meu pior cenário. Deu tudo certo, né? Lá mesmo eu decidi que eu também não queria mais tomar o meu remédio, porque eu tava bem já, né? O estar lá, cara, mudou tanto. Eu falo, eu fui uma e voltei outra. Por isso que eu falo, foi um retiro. Porque eu fui uma e voltei outra, de verdade. E ali, nos últimos dias, eu falei, eu não quero mais isso, não. E aí, eu lembro de eu olhar no meu potinho, tava acabando os comprimidos. E aí, eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou ter que ficar 2 dias sem tomar pra chegar lá, pegar a receita e comprar. Falei, eu já vou ir parando, então. Eu vou ter que fazer o desmame mesmo, eu não posso parar de uma vez, então eu vou ir parando e vou ver como eu fico. Se eu não ficar bem, eu volto e tomo. Tá tudo bem. Foi uma estratégia também consciente, também não foi leviana no parar, né? Não, eu sabia como que eu tinha que fazer, né? Na verdade, foi uma decisão, porque ou eu ia, não era só 2 dias que eu ia ter que ficar sem o remédio, eu acho que eram 4 dias, eu tinha contado errado, ia dar uns 4 dias, e não é legal, né? Eu falei assim, tá, mas eu tô tão bem, eu tô tão leve, parece que tirou um peso, assim, sabe? Nisso eu já tava lá fazia uma semana. Eu falei, eu posso ficar uns 4 dias,
Ou eu posso ir pulando um dia sim, um dia não. Vai ser mais rápido do que deveria ser. Mas se eu ficar mal, eu vou voltar na psiquiatra, ela vai me passar o remédio de novo e eu vou tomar e beleza, eu vou parar só quando ela mandar. Tá bom, né? Seja o que Deus quiser, beleza. Parei, que é ótimo. Nunca mais tomei. E assim E é foi. interessante porque você fala dessa depressão, a impressão que eu tive é que, assim, eu, Paula, inclusive, eu acredito muito que a depressão é um convite para a gente se recolher, para olhar para algo que ainda não tinha conseguido olhar, né? E às vezes a gente precisa de um medicamento para poder Racionalizar. ficar com um estado mais Mais leve, fisiológico, emocional, para conseguir dar os passinhos. A doutora Armanda fala muito isso, que é uma parceira minha aqui de psiquiatra, parceira, grande amiga, inclusive, aqui de Floripa. Ela fala, eu uso o remédio para a pessoa ficar lúcida o suficiente para ela conseguir alcançar a raiz do problema, que não é fácil de se enxergar, e aí depois, naturalmente, a gente vai fazendo o desmame, né? Então, a impressão que eu tenho quando você me conta é que você mesma, de uma certa forma, talvez não tão clara, já sabia que era uma muletinha ali Sim, para eu você sabia tomar a que era decisão um que ia pontual, que ia ser um te ponto ali, né? impulsionar, né? Eu não queria parar sozinha, né? Eu queria ter orientação e tal. Mas eu tava segura ali, eu tava muito consciente de que se eu precisasse, eu ia voltar e tá tudo bem. Eu não tava Sim. mal com isso, né? Foi uma decisão. Eu sabia das consequências que isso podia dar. Inclusive, na Aham. verdade, são as nossas escolhas, né? E aí vem também, tá muito ligado com falar não, né? Então eu sabia das consequências, né? Sabia do que poderia acontecer, que ia ser totalmente responsabilidade minha se desse tudo errado. Mas eu estava disposta, né, a encarar isso e. Mas essa que é a virada de chave que eu penso, que quando a gente sai de criança machucada para adulta na vida, a gente banca a consequência. Você estuda a Exato. consequência, você não É estava minha ali responsabilidade. no aleatório, né? Mas você Exato. estava, você sabia que o Não, eu pior sabia. cenário, o melhor cenário, e você estava disposta a qualquer um dos dois, você está ali Exato. para enfrentar, né? Exato, né? E eu acho que também, quando eu falo, né, que a gente às vezes pode começar por umas decisões mais fáceis, né, ao invés de começar com a difícil, lógico que essa não foi a primeira, mas realmente foi uma importante, né? E eu me lembro de logo depois voltar, chegar no meu pai e falar assim, ó, eu vou voltar para Prudente. E aí ele, ai, mas você é doida, que não sei o que. Eu falei, olha, boa parte, não tô falando que a minha depressão é por isso, tá? Porque tem questões minhas. Mas boa parte da minha depressão, ela tem a ver com eu não ver um sentido. A minha vida perdeu o sentido lá. Para mim não tinha sentido estar lá. E para mim tem todo sentido estar aqui. Porque para mim a família é um dos pilares mais importantes da minha vida. É um valor muito importante na minha vida. E para mim estar próximo da minha família é importante. E lá eu não tô. Então eu não quero estar lá. E deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho. Você em algum momento questionou a psicologia? Ou tipo assim, ah, eu acho que não é psicologia? Ou em nenhum momento Não, você. não, eu sempre tive Não, muita né? certeza disso. Não, Fala sobre não, isso, que isso é muito legal. E não. fala sobre a pegada da hipnose nesse meio do caminho, porque isso Você gerou um conflito, né? lembra que eu contei que a gente encontrou o anjo da guarda lá no curso de PNL? Ele falou pra mim. Eu já sabia, né? Ele falou, ele contou, eu aceitei. Quem não viu aquela live tem que mostrar aquela live para quem não viu. Mas Não, dá um spoilerzinho dessa história aí. essa história é que eu tava com 17 anos no meu curso de PNL e a gente foi fazer um exercício de linha do tempo, onde ia voltando todas as minhas idades, né? Não tinha muita idade para voltar, porque era só 17. E eu voltando até antes da gente entrar no útero, né? Na barriga da mãe, sei lá de onde vem, né? Daí entra a crença de cada um. E aí foi. Eu sempre fui muito lúdica, né? Muito criativa, tanto é que eu trabalho com criança. E assim, eu me lembro que daí a pessoa pede, né, pra gente voltar pro útero, pra barriga, para aquele momento antes da concepção. E aí, pra mim, assim, a gente vem da onde? Do céu. No céu tem o quê? Nuvem. Então eu tava sentada na nuvem, eu e o meu anjo da guarda, com os pezinhos balançando assim, olhando pra baixo, pra onde eu. Bonitinha, Foi adoro. essa imagem, a gente olhando, ó. Você vai lá, vixe, que povo nervoso, né? Nossa, quanta treta! Não, gente, esse povo tem que ser mais leve. Ele falou, então, é isso que você vai fazer.
Aí eu falei, ah, Cara, muito massa. é pra ajudar a ser leve, então, é. Só que ninguém tinha falado como, né? O como eu fui descobrir uns 2, 3 dias depois, né? Que eu pensei, falei, nossa, você é psicóloga. Então, pra mim, ali ficou inserido o meu propósito de vida, o porquê que eu tô aqui. Então, eu tenho um sentido pra estar aqui, né? Mas como é que eu vou ajudar os outros a ser leve se eu não tô leve? Uhum. Então, peraí. Tinha todo sentido eu estar lá em Três Lagoas. Por quê? Porque eu tava ajudando muitas pessoas, eu tinha muito paciente, tá? Mas eu não tô leve. Eu estava adoecendo. Eu perdi muito da minha capacidade de Começou a ficar raciocínio. incongruente, né? Eu não estava totalmente no meu propósito. Porque o meu propósito, eu tenho que viver aquilo que eu prego. Como que eu tô falando pra você ser leve se eu não consigo? Peraí. Então eu tô só te passando uma teoria? Então se eu tô só te passando uma teoria, ela tem tem grande chance de eu falhar. Por quê? Porque na prática a gente sabe que as coisas são diferentes. Aí é os macetezinhos que a gente dá pros pacientes, né? E dá certo. Por quê? Porque você fala assim, ó, vai doer mais 30 dias. Você aguenta? Tá, aguento. Você consegue se permitir sofrer que nem um camelo por 30 dias? Só 30, Laís, só 30. Mas tem que ser muito. Tá. Então tá. Então daqui 30 Tipo no dias, fundo do poço. se não tiver chegado, não tiver diminuído 1%, eu te devolvo teu dinheiro. Toda vez melhora. Porque passa, a dor passa. Né? Então, assim, só que a gente só consegue perceber essa sutileza de conseguir falar na linguagem do paciente quando a gente vive. Então, eu tenho que viver a leveza. Por isso que eu falo que eu viver esse processo depressivo foi importante também, porque eu consigo entender o que eles sentem. Eu senti na pele, lógico que cada um vai ter o seu jeito, né? Mas eu precisei passar do fundo do poço para minha leveza, para minha paz de espírito. Pra luz. Para minha luz, né? Então, eu posso falar, cara, é gratificante. O caminho do autoconhecimento dói, é terrível, mas vale tanto a pena, que, meu, aguenta o tempo que for, porque vale. Só mais um pouquinho, né? Só mais um pouquinho, tá quase lá, tá chegando, né? Então, assim, Ô, Laís, e você sabia os seus valores como? Porque, por exemplo, você sabia que você ficar perto da tua família era porque eu fiz o importante. meu curso de PNL quando eu tinha 17 anos. E lá eu descobri os meus valores. Tudo, minha Mas filha. ficou em anestesia durante um tempo, Na que foi verdade, eu esse tempo da descobri. labuta do trabalho, e esqueceu desses valores, possivelmente, Não, porque... na verdade, lógico assim, a gente lembra dos mais importantes, né? Ficam os 3 mais importantes, né? Então, pra mim, a família é um valor muito importante. E isso ficou muito nítido pra mim quando eu fui para os Estados Unidos. Porque quando eu estava na faculdade, eu fui para os Estados Unidos fazer work and travel, né? Que é ficar 3 meses lá trabalhando durante as férias da faculdade. E eu falava, nossa, Estados Unidos é meu sonho de consumo, eu quero morar lá, meu Deus, a primeira chance que eu tiver, eu vou. E fico. E não volto mais. Imagina. Meu Sabe chefe de nada, não sei. meu chefe me ofereceu lá e falou, Laís, pelo amor de Deus, não volta não, fica aqui, a gente transfere tua faculdade, você trabalha comigo, vai ser massa e tal. Eu falei, não, você tá maluco? E minha família? Por quê? Porque foi horrível ficar longe. Foi horrível. É muito... Assim, você viajar, tá tudo bem, eu não ligo de viajar sem minha família, eu não quero estar todos os dias presente, não. Mas a distância constante, o tempo inteiro, me machuca. E foi importante eu perceber que tá tudo bem eu ser assim. Tem gente que é mais desapegada, vai e fica em outro país, vai embora e não volta nunca mais. E tá tudo bem também. Não é meu. Boa. Eu não sou assim, pra mim dói. Eu E é quero. uma maturidade até para aprender a não julgar, né? Sim. O outro. Sim. Não. Né? E você mesmo. Eu tenho momentos maravilhosos com a minha família. A gente se dá super bem, a gente tem um vínculo muito gostoso. E eu não queria abrir mão disso, eu não queria perder isso, né? Então ali pra mim ficou muito claro, não, eu quero ir, eu tenho vontade de ir pra viajar, pra estudar, pra passear, mas eu tenho onde voltar. E eu quero continuar tendo. E eu quero que o voltar seja pra cá. Então eu reclamo do calor daqui, mas enfim.
Então, isso que você falou é muito legal, porque assim, você também se aceita, o nosso assunto de hoje, né? O Não se fato de você ser a aceitar, né? primeira da sua vida, você conseguir se aceitar, compreender que aquilo para você é o certo para você, que existem outras Sim, formas de viver e que não quer dizer que é certo ou que é errado, mas são outras formas de viver. Isso eu também acho que é um sintoma de maturidade e, ao mesmo tempo, um sintoma de congruência, até para nós que somos profissionais de ajuda, né? Porque quando você vai a campo ali na clínica, se você for com os teus valores atender, você vai julgar o teu paciente e não vai conseguir não, ajudá-lo. O contrário é sim, bem com verdadeiro. certeza. Não, E como cada imagina. experiência soma, né? Não, nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, ó, eu sempre falo que não na verdade, minha mãe falava isso pra mim. Ela falava assim: não é o tempo que cura, é o que você vai fazer com esse tempo. Então, não é a experiência, é o que você fez com essa experiência. Você teve a capacidade de olhar pra tua dor e aprender com ela, vai agregar Uau, muito. que Você linda sua só. mãe, corações para ela. Não, a minha mãe é um ser humano maravilhoso, gente. A minha mãe é incrível, ela é incrível. A gente Que tem altas linda. filosofadas juntas. Então, assim, é o que a gente faz com o tempo. E o que é o fazer com o tempo? É eu permitir olhar para minha dor, né? Eu entender o porquê que eu tô passando por isso, o que isso agregou na minha vida, sabe? Eu consegui tirar um aprendizado de tudo isso. Aí sim valeu a pena. Se não, vai ser só mais um momento. E aí acontece o quê? É onde a gente continua errando a mesma coisa sempre. Por quê? Porque eu não me permiti tirar o aprendizado que eu precisava. Eu não me permiti realmente usar isso como uma forma de autoconhecimento, para que eu pudesse trazer uma bagagem para minha vida, né? Eu só deixei mais um momento passar. Eu só adicionei números a mim, números de idade e de momentos, né? E isso para mim eu acho que faz toda a diferença. De nada adianta você viver uma dor se você não vai levar ela para tua vida, porque se você não levar ela para tua vida, você vai ter que viver de novo para aprender. Ah, então vive logo de uma vez. Eu sou dessa. Ah, me dá uma dose cavalar logo, mas já me dá aí, já dá tudo que tem pra dar. E pronto, vai, vamos. Sou dessas. Uau, chego a arrepiar, tá? Isso para mim, é lema de vida, extraordinário, muito bom. Eu acho. E assim, eu me lembro até quando eu tava voltando, né? Quando eu voltei do curso que eu decidi que eu ia voltar. Eu até me lembro que eu fui falar com meu pai, né? Que aí ele falou, mas pra quê? Aí eu expliquei isso, né? Aí eu virei pra ele, por que um pouco também dessa dificuldade, né? Porque eu sabia, eu não tinha minha liberdade financeira ainda. Então eu sabia que talvez eu ia precisar dele financeiramente, né? Então, tipo, poxa. Aí eu virei e falei assim, olha, eu não estou pedindo o seu apoio emocional. Porém, talvez o seu apoio financeiro eu vá precisar. Você pode me dar? Você falou? Falei. Mas não precisava. Eu precisava do quê? Do dinheiro dele. Eu vou fazer o quê? Que legal, né? Que legal. Não, mas que clareza. E um acordo ao mesmo tempo, né? Eu abri aqui os comentários, porque como tá para acabar o tempo, eu falei, eu vou abrir que se o pessoal quiser falar alguma coisa, essa é a hora, Já né? aproveita, né? Escolha entre outros Ai, gente, palavrões, kkk. vocês me desculpem, meus palavrões, eles existem. É só assim mesmo, tá? Com todo respeito. Não dá, já tentei parar, mas assim, né? É meu, então eu tá vindo contra. E aí Mas o Marcelo traz com uma autenticidade, né? Você vê ali sim, que ele né? traz justamente essa palavra. Que legal. E eu lembro que realmente, né, tive o apoio, com certeza ele me ajudou muito, né? Pai, não vai deixar a gente na mão nunca, né? Eu não tava pedindo dinheiro pra ficar indo pra balada, não. Só me ajuda a me sustentar por um tempo até eu me estabilizar de novo e depois tá tudo certo, né? E realmente, eu acho que quando a gente se permite também, porque ali eu tive que me permitir viver talvez um momento muito difícil, que seria ele falar, não, se vira, né? Não foi o que aconteceu. Mas eu acho que quando a gente se permite, a gente também se permite conhecer o outro lado da pessoa, né? Talvez eu criava uma imagem dele e eu dei a chance dele mostrar quem ele é, porque eu tava mostrando quem eu era também. E eu dei pra ele a chance dele mostrar a verdadeira versão dele. E eu deixar as minhas de lado pra poder olhar pra aquele pai que tava ali na minha frente. E é o que eu tenho. E é maravilhoso, é incrível, é sensacional. Ai, que lindo, gente. Ai, que emoção.
Emoção mesmo, porque é extraordinário você poder ver a verdade, né? A verdade que Cara, liberta tanto. nossa, a verdade liberta, muda a vida, muda a vida. E por quanto tempo, né? Nossa, quanto tempo eu passei, eu julgava, eu pensava, eu falava, porque eu criava os meus monstros, as minhas ideias, a hora que eu me permiti realmente colocar lá isso pra fora e olhar para as pessoas, porque a gente se conecta, né? Então, peraí, se eu Sim, tô sendo autêntica, eu vou me conectar com a tua autenticidade. Então, é onde a gente desenvolve a nossa intuição. Então, é sim. possível eu olhar para você não vou nem usar esse exemplo porque não tem a menor chance. É possível eu olhar para um terceiro aqui e falar assim, nossa, que pessoa falsa. Ai, que bom, fico feliz de Não, não ter a menor. não, vamos usar esse exemplo. Não, vou mudar. Não, qual a chance? Então, assim, nossa, não quero me aproximar dessa pessoa. Por quê? Porque a minha parte autêntica tá vendo a parte autêntica dela sem que ela precise falar nada. É energia, a É, gente se conecta. Então não bate, mas é porque eu tô me permitindo ser eu, né? Ser quem eu uhum. sou, do jeito que eu sou, com as minhas sombras e com as minhas luzes, né? E todo mundo tem sombras e luzes. E isso vai se conectar de alguma forma a alguém. E aí parece que a vida flui, né? Porque daí, na verdade, você também começa a atrair o que você é e Ah, essa dança flow. ela vai acontecendo no flow, é. É É. incrível. É Ah, é muito incrível. lindo. Eu queria, mas não vai dar tempo, né? Eu acho que a gente tem que marcar sempre, né? Aliás, porque tem muita conversa para Eu sou rolar a aqui. favor, minha filha, porque a hora que a gente entra naquelas filosofadas bruta, monstra que não para nunca, né? Não para nunca. E um dia eu quero que você compartilhe sobre o teu posicionamento com a hipnose e a psicologia, porque eu sei que foi um conflito aí para você, Foi. né? O posicionamento. Aliás, acho que tem até uma cliente minha que é aluna tua que está por aqui. Não sei se a Tati está por aí hoje, mas que também é psicóloga e também está trazendo hipnose para a vida dela. E quantas coisas, né? Que daí acho que é um tema para uma próxima live a gente falar. Eu com a Não, com constelação, certeza, você com porque a hipnose e com a regressão, né? não foi um momento fácil, foi realmente difícil, principalmente por eu trabalhar. Mas eu vivi muito isso, eu acho que a hipnose não foi o pior, né? Quando eu decidi a hipnose, eu já estava. Mas realmente isso vai entrar em um outro momento que não vai estar nem tempo. Mas eu já tinha feito uma decisão de ir contra o fluxo, né? Que é eu ter feito psicanálise e neuropsicologia. Porque normalmente a neuro é quem faz TCC. Uhum. E pasme, eu fui julgada no meu instituto de psicanálise, mas eu não fui julgada na neuro. Adivinha para onde eu Olha que fui? interessante. Quem que eu escolhi? Quem não me julgou. Olha só. Então, Olha assim, como é sério isso, né? muito sério. Não era para ser julgada lá, né? Então, eu acho que muitas vezes Falando a nisso, gente... então, para a gente fechar a linha de raciocínio, porque agora nós temos 2 minutos, 2 minutinhos. água. Meu, passa muito Se a rápido, não dou gente pudesse conta. pegar esse. Ai, pois é, 1 hora só, né? É que a gente tem papo para 5 horas fácil. Mas Nossa, a gente tem vamos papo marcar um uma imersão retiro em inteiro, minha Floripa. filha. A gente pode fazer um retiro de 2 semanas. Eu sou a favor da gente marcar uma imersão em Floripa, entendeu? Porque daí você não precisa morar Nossa, aqui, adoro. longe Eu da sua posso ir família, fazer a mas imersão e a gente voltar. trabalha junto. Acho Tá lá, ótimo. pronto. Final do ano, Ótimo. galera, já vamos organizar a data. Fechou, Mas eu queria, fechou. assim, que você desse um conselho sobre julgamento, porque se o tema é se você fosse a pessoa mais importante da tua vida versus o julgamento, o que você pode falar sobre isso para fechar com um conselho de ouro? Ah, eu vou falar uma coisa que é a mais em minha cara impossível. Liga o foda-se e vai ser feliz. Só isso. Ah, só vai, não pensa não. Muito bom. Ai, Laís, olha que honra, que alegria. Gente, vamos fazer uma foto, aquela selfie básica aqui. E aí eu quero que vocês compartilhem hashtag autoconhecimento. Hashtag Autoconhecimento. autoconhecimento. Marca eu, marca a Laís, aproveita, segue ela e vai ser maravilhoso, tá bom? Vou fazer aqui a foto também. Deixa eu tirar aqui, peraí. 1, 2, 3 e... Yay! Laís, toda a minha gratidão a você, muito obrigada Poxa, eu que mesmo. agradeço o convite. E vamos marcar a próxima já. Vamos, e eu vou pedir pro pessoal compartilhar, que eu vou deixar a live salva até sexta. Eu vou pedir pro pessoal compartilhar lá, dizer o que aprendeu com a gente, porque Legal. assim também eu não vou
combustível, né? Ah, legal. Vai ficar no seu feed? Vai ficar no meu feed. Aí você também pode compartilhar Aí com a quem gente você pode desejar. compartilhar também. Legal. Então tá, e depois tira mais uma foto com a estrela para mandar para nós, tá? Ai, estrelinha. Ai, gente, que horror. Vamos tirar uma foto com a estrela. Peraí, um, dois, três Vai, e já. vai, filha. Filho. Ela Ai, fez gostoso. pose. Ai, as cachorreiras. Boa noite, querida. Obrigada Boa mais uma noite, vez. amor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.